Olá, bem-vindos ao SensidiaCast. Meu nome é Valério Regente, vulgo alemão, e junto do Rafael Esquerdo aqui estamos recebendo o nosso convidado Marco Sester, da Topaz, um dos nossos parceiros. E no episódio de hoje vamos estar falando sobre inovação além dos números e core banking como motor de mudança. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir rapidamente para o Marco se apresentar aqui e depois a gente fala um pouquinho também da gente, né? E aí, tudo bem, Marco? Como que tá? Tudo ótimo. Obrigado, Valério. Obrigado, Rafael, pela oportunidade aqui, tá? Bom, meu nome é Marco Sester, diretor de negócio da Topaz, né? A Topaz é uma empresa especializada em plataforma de full bank, né? Que a gente determina, né? É uma plataforma que tem soluções para todos os tipos de mundo bancário, banking, vamos dizer assim, né? A gente está atuando aí praticamente em 25 países. Hoje a gente tem de soluções que vão desde o front, middleware, back-end, o core bancário é um pouco do tema que a gente vai discutir hoje aqui, mensagerias regulatórias, enfim, é uma solução, é uma empresa que evoluiu com as suas soluções, a sua jornada de negócio, e é inclusive em segmentos mais recentes, como por exemplo o Open Banking, onde nós temos inclusive uma parceria com vocês. Então, queria agradecer a oportunidade de participar aqui desse podcast, né? E vamos contar um pouquinho aí do mundo de core bancário aí para a turma. Legal. Bacana. Uma das coisas que a gente fala um pouco de core bancário, e tem muito dessa situação, né? Pô, as pessoas antigamente eles imaginavam que core bancário, o que que era? Um conta corrente, uma aplicação de investimentos, aquela coisa do banco tradicional. Hoje em dia, se aplica ainda esse conceito de, pô, o que que é core bancário, assim, numa linha mais conceitual? O que as pessoas imaginam? Pô, é só um conta corrente ou tem mais coisas nisso daí? Ah, legal. Boa pergunta. Até porque acho que a partida ela tem essa característica, mesmo de você enxergar que é um sistema de processamento de back-end, né? Isso é um sistema que normalmente você não enxerga executando, por exemplo, todo o controle de contas, executando toda a parte de empréstimo, toda a parte de câmbio. A gente fala muito pouco ainda, mas o core bancário ele também tem um pouco dessas atribuições, né? Mas ele, além de ser vamos dizer assim, esse coração transacional das empresas, ele ainda tem uma atribuição estratégica, inclusive, de construir novas pontes de negócio para coisas que você ainda nem tem planejado. Então, a gente tem uma evolução muito grande entre aquilo que era simplesmente o sistema transacional caixinha fechada, né? Que era simplesmente nascer um sistema para construir toda a parte transacional de uma conta, do empréstimo, do câmbio, para se transformar num sistema que apoia jornadas de negócio. Então, essa evolução ao longo do tempo, a gente percebe que foi acontecendo no mercado em si de core bancário. Então, hoje ele é um aliado estratégico realmente para as empresas, para trazer novas fontes de receita, não só rentabilizar aquilo que elas já têm, mas também navegar nesse novo mar de novas oportunidades de negócio. Então, eu diria que hoje é um coração estratégico, ele faz o transacional, mas a gente avança em muito mais coisas além dessa questão de só executar, vamos dizer assim, esse controle, que isso é uma base, vamos dizer assim, da solução, né? A base do core bancário ele tem a ver com essa consistência, com essa performance, com essa entrega e disponibilidade em tempo inteiro. Então, é um coração realmente, não pode parar de funcionar o core bancário, mas ele é mais do que isso. Mas você falou uma palavra, vou até chamar aqui o Rafael para a discussão. O que acontece? Você falou uma palavra interessante, jornada. Então, na realidade, o que é? Pô, quando você vai passar um cartão, você vai fazer um Pix, é isso a jornada? É como que o consumidor, o cliente do banco, ele está trabalhando? Porque, na minha cabeça, core bancário é isso, pô, é um sistema que tem lá o caixa, a agência, e ele vai fazer transação de débito e crédito, em última análise. Agora, você já falou uma coisa que é um pouco diferente, ele é estratégico e ele vai para o bancário. É assim a percepção que a gente tem também? Eu acho que as jornadas, né, elas são um pouco mais amplo do que a gente pensar numa jornada da compra de um produto. Eu acho que a jornada hoje, ela tá muito ampla, né, no mercado, no sentido de, pô, a gente vê bancos hoje focados, por exemplo, no mercado de logística. Então, a gente vê bancos que são focados para financiamento de caminhões, para motoristas ou até para empresas. A gente vê nichos de mercado, né, para diferentes jornadas. Então, a jornada das pessoas, né, a jornada desses nichos diferenciam que tipo de aplicação a gente vai levar para essas pessoas, para esse consumidor final, né? Se a gente está falando de uma jornada que nem eu falei, dei o exemplo do caminhão, mas vários outros mercados vão necessitar que jornadas específicas, e aí isso linka com o core banking, né, para aquela necessidade. Então, que tipo de core banking a gente pode ter para diferentes nichos de mercado? É tudo mesmo ou será que a gente tem core bankings diferentes para nichos de mercado diferentes? Essa é muito boa. Então, esse é um excelente ponto, né? Porque
A Topaz, como eu comentei, ela está em 25 países, então você enxerga movimentos diferentes. Olhando para o mercado brasileiro, aqui tem vamos dizer assim, você tem uma história de um core bancário que nasce através dos grandes bancos ou dos entes financeiros originários, vamos dizer assim, que são normalmente sistemas feitos in-house, que tinha uma jornada muito cercada e específica, né? E ao mesmo tempo que isso foi evoluindo para ter alguns players de mercado oferecendo core bancários com funcionalidades específicas, né? Então, eu brinco muito que é o core bancário de caixinha, né? Então, ele tem a caixinha do conta corrente, a caixinha do empréstimo, a caixinha do câmbio e por aí vai. Então, são sistemas especializados. Algumas outras plataformas, elas navegam para um conceito de framework, que de fato você consegue, na mesma plataforma, como é o caso, por exemplo, da Topaz, entregar toda essa experiência. É um sistema muito paramétrico, é um sistema que você consegue construir muitas coisas diferentes e adaptar, inclusive, a jornada de negócio. Então, acho que esse é um pulo do gato. Você tem, de um lado, players que são especializados, entrega a caixinha pronta, mas, por outro lado, você tem gente fazendo essa visão de framework, que atende à necessidade sua atual, suprime vários outros concorrentes aí no meio do caminho. Você não precisa ter várias plataformas de core bancário, mas elas têm também uma característica de atender até mercados novos e nichos que, eventualmente, você não atendia. Isso é um diferencial muito importante que você tem que ter nessa construção de base, porque senão, depois de um tempo, você está navegando, você é um CIO de uma empresa relevante, você tem 4, 5 cores bancários, 4, 5 situações de cadastros, 4, 5 integrações diferentes, enfim. Então, começa a ficar cada vez mais complexo esse mar de operação olhando para esse mundo de múltiplos core bancários, né? Então, é um pouco dessa visão que eu tenho. É bacana, porque você colocou uma coisa muito legal também que eu vi aqui agora. Antes, o banco, ou a entidade, né, vamos fazer assim, ela fazia um sistema visando segurança, visando o processo interno, mais otimizado. Não que isso hoje não seja necessário também, continua sendo necessário as necessidades em termos de segurança, de disponibilidade, todas permanecem, isso não mudou. Mas, aparentemente, pelo que você colocou, a visão hoje o que o meu público-alvo, seja qual ele for, B2B, B2C, precisa, e eu vou fazer o meu core, olhar para ele e fazer com que a jornada, e outra coisa que você já falou também, a experiência dele seja adequada àquele público. Então, é um paradigma bastante diferente do que se existia no passado, né? No passado, olha, eu vou ser o máximo performático, né? Segurança, etc, etc e tal, para mim, né? E os clientes que se adaptem a essa jornada, né? Tanto que você tinha um cara que falava, pô, eu não gosto de fazer débito no banco A porque é diferente de fazer débito no banco B, e DOC, TED, todas aquelas coisas, os processos, eles eram colocados do ponto de vista da instituição, como ela achava mais adequado. Que é bastante diferente do paradigma que você está falando agora, né? Que, não, peraí, a gente provê um framework que ele se adapta às necessidades do mercado-alvo, né? Agora vamos botar um pouco mais de sal nesse negócio. Tem mais. Aí você pega e fala um negócio chamado Open aqui. Então, o que é Open Banking? Vamos pegar o especialista aqui, vamos ter uma ideia. Assim, a maioria do nosso público sabe o que é, mas acho que vale a pena aqui uma introdução rápida, porque eu quero juntar isso com essa coisa que o Marcos falou para a gente ver, Marco falou para a gente ver o que sai desse negócio. Boa. No fim, o Open Banking, né, ele traz o dado que estava ali no core bancário, vamos dizer, o dado transacional, que era de propriedade até então dos bancos, né? O Open Banking traz esse dado que era de propriedade dos bancos, traz isso para a mão para nossa mão, né? Os dados são nossos, né? Nós somos os usuários e nós somos donos dos nossos dados. O Open Finance, o Open Banking traz agora a possibilidade de eu poder compartilhar o meu dado, né? O meu transacional com qualquer banco. Então, todo dado que estava travado hoje no core bancário, que estava de posse da instituição, hoje ele tem que ser aberto, né? Hoje o Open Finance, o Bacen exigiu que as instituições, né, os bancos, abrissem os dados que estavam lá no core bancário, dado o consentimento do cliente, para outros bancos. Então hoje o dado está fluindo, né? O dado começou a fluir agora com uma certa agilidade, né? Quando a gente compartilha, dá o nosso consentimento, a gente compartilha os nossos dados com os nossos bancos e agora eles podem trocar essas informações via API entre eles. Então deu uma democratizada um pouco nessa informação que antes estava escondida, né? Então, agora vamos ver os dois mundos. Então a gente tem frameworks de core bancário que se adaptam, né, aos mercados-alvos, e você tem dados compartilhados
E você tem aí o quê? Um desafio do quê? De integração, obviamente. Então, vamos abordar um nível aqui na história da integração. Marco, como que funciona do lado de vocês? Porque o que acontece? Pelo que eu entendi, que o Rafael contou aqui para gente, você pega o dado do banco A, o dado está no meu CPF, se eu quiser disponibilizar para o banco B, para o banco C, ou para a instituição, seja lá qual for. Porque também tem outra coisa, a Open não é só para banco, né? Não. É para qualquer instituição financeira ou participante do sistema. E você é obrigado a ter uma infraestrutura de integração, vamos chamar assim, né? Para você compartilhar esses dados. Como que funciona isso lá dentro do framework de vocês? Perfeito. A gente, obviamente que a Topaz é uma empresa já de 37 anos, né? Então, no nosso histórico, a gente já viveu o mundo de arquivos, né? Processamento de arquivos, BET. A gente está falando de envelope SOAP, a gente está falando hoje em dia de APIs, né? Então, a gente vive de tudo um pouco nessa evolução. Então, a cadeia nossa de clientes tem de toda essa evolução de legados que foram hoje convergindo para o mundo das APIs, né? Então, a integração, de maneira geral, ela acontece, uma implementação, por exemplo, de um core bancário, ela já navega, vamos dizer assim, com um conjunto básico de APIs prontas para serem conectadas aí, com toda a explicação do que diz cada uma das APIs, enfim, um kit de instalação básico do core bancário ele já contempla, vamos dizer assim, 300, 400 APIs para o cliente já consumir. E aí começa um pouco da jornada, de fato, não só da integração, mas da organização, da orquestração de todos esses elementos. Tá? Então, tão importante quanto você ter, de fato, as APIs prontas e dispostas, é como é que você vai orquestrar numa tua lógica de negócio. É um pouco do que você estava falando logo no começo, da jornada em si. A jornada você começa a falar assim, isso aqui não é um público usual do banking lá de trás que tinha uma agência, mas é um público que está nascendo num app ou está nascendo numa experiência embebida em algum lugar. No fundo, as conexões, as APIs é que estão facilitando esse processo de integração entre todos os sistemas do cliente, pode ser um front, um middle, o que seja, batendo no core bancário com essa padronização, mas o mais interessante é que essa jornada ela ainda pode ser ainda customizada. Então, as mesmas APIs que a gente tem hoje dentro desse kit básico de implementação de um core, eles podem ser modificados ao longo do tempo. Hoje a gente dá autonomia para o cliente, inclusive, a construir as suas próprias APIs, ou de repente botar uma tag numa API específica num processo de abertura de conta. Para você é importante perguntar, por exemplo, o carro que a pessoa usa no processo de onboarding, a gente pode colocar lá uma tag e ajustar a API de abertura de uma conta, fazendo algumas perguntas desse tipo. Então, essa flexibilidade ele nasce de um standard, né, que é uma troca através de APIs, e a gente evolui até para uma experiência de fato personalizada. Aí que vem um pouco do framework, de você conseguir entender o que é o kit básico de entrada nesse mercado, mas você conseguir evoluir com a própria jornada do cliente. Aí a gente começa a falar de serviços embebidos, começa a falar de outras coisas interessantes. Esse assunto do framework, deixa eu explorar um pouco mais, Legal. porque você falou, né? Lá atrás a gente pensava que era conta, talvez cartão de crédito, financiamento. Esse era o core banking. Mas não, né? Hoje em dia a gente, quando um cliente, um banco procura um core banking, ele está procurando mais do que só o software de abertura de conta, o software de cartão de crédito. O que mais tem dentro do framework, né? Quais são as opções ali, o cardápio hoje de core banking ou o que vem junto com o core banking que as instituições podem falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui eu quero ir além aqui, quero oferecer tal coisa. Não, hoje em dia você chega, inclusive, em operações estruturadas de empréstimos com BNDES, operações extremamente complexas que você tem ativo e passivo, você tem que controlar uma série de coisas. Então, você vai das coisas mais simples como conta, né? O conta, inclusive, ele muitos players começaram a entrar no mercado de core bancário através do conta, mas o conta, no fundo, é o produto mais simples na cadeia de um core bancário. Que é a nossa conta corrente, conta poupança. Quando você começa a olhar e falar assim, para a parte de empréstimos, aí você tem accrual de juros, você tem cálculos diferentes, você tem tabelas de amortização diferentes. Você começa a falar de um universo muito mais complexo. Câmbio, a mesma coisa. Você começa a falar de outros mecanismos. Então, mesmo dentro do mundo de empréstimo, você tem aquilo que a gente está acostumado, a coisa mais simples como usuário, né? Empréstimo pessoa física, a gente tem lá um consignado, e depois você vai para empréstimos extremamente estruturados, e você tem que buscar, de repente, uma plataforma, dependendo do seu nicho, que ela consiga te entregar essa experiência para o produto, para o cliente. A gente começa a falar muito de hiperpersonalização, né? Assim, o core, de novo, ele tem uma parte básica muito consistente, que é essa performance, essa entrega, consistência, o tempo inteiro, disponibilidade, mas a gente começa a falar em autonomia, a gente começa a falar em adaptabilidade, para atender esse lado mais de personalização que os negócios exigem, né? Hoje é muito comum a gente receber, de repente, clientes fazendo prospecções
que de repente ele chega, eu vou construir o banco inteiro aqui, eu vou nascer com 15 produtos. Dos produtos mais simples ao produto mais complexo, na partida ele já vai nascer um banco de montadora, um banco que tem nichos, como você falou. Às vezes ele vai para produtos extremamente complexos, que tem câmbio, adiantamento de contato de câmbio, de exportação, de importação, enfim. Então você começa a falar num semiar de coisas que conectam empréstimo com câmbio. Então você começa a fazer mais ou menos um caminho que começa do mais simples, mas ele pode chegar de fato no ambiente de um banco múltiplo e levar ainda para um lado de personalização do que é os negócios do banco múltiplo. O core bancário ele tem que responder, tem que seguir um produto mais atualizado, ele tem que seguir essa lógica de acompanhar o ritmo de negócio. Você falou um negócio legal do Open Banking, vem muita informação nova para dentro da base, mas a pergunta está todo mundo explorando isso de fato e tem de fato um back-end aqui que consiga capturar e transformar esse negócio? Essa é uma dúvida que a gente tem aí. A gente tem percebido que os clientes trazem isso para a gente. Legal, tem essa informação. O que eu faço com ela agora? O que eu posso fazer com ela agora? Porque agora você tem uma montanha de dados, né? Porque antes você tinha todos os dados do lado dos seus clientes, agora você tem o dado do seu cliente, mais o que ele faz na outra instituição. É isso. Ou seja, é um oceano de coisas. Mas acho que tem alguns desafios aí também no meio dessa coisa. Quando você fala, vamos falar um pouco de Open e como que isso trabalha lá dentro do Core. Aí você tem Open Banking, a gente falou também um negócio, falamos aqui API. Quer falar sobre API 1 minuto também? Porque, volto a dizer, eu acredito que o nosso público em geral conhece a história, mas acho que vale 1 minuto para explicar o que é a tal da API. Vale, acho que é rapidinho. Pô, a API é uma interface, né? É um cano condutor de informações de um lado para outro. Então a informação geralmente precisa sair de um software, né, de um sistema e ir para outro sistema. É um jeito bem fácil, escalável, performático, seguro de fazer isso é via API. Então você coloca aquele cano para ligar uma ponta na outra e os dados vão passar no meio desse cano. Isso é basicamente o que a API nos proporciona, né? Bacana. Então você faz as integrações a partir desses canos ou dessas APIs. Então, o core da Topaz já provê, sei lá, 400 APIs para diferentes integrações. Aí a gente pega e vem para o mundo do Open. O mundo do Open, pelo que a gente sabe, né, você tem um padrão, né, que o Bacen colocou. Olha, você vai fazer a transação do tipo A, do tipo B. Você compartilha dados de uma maneira padronizada. Só que vamos falar um pouco desses dados. O que acontece? Você, por exemplo, vai compartilhar um dado de extrato bancário. Mas eu sei, por exemplo, que eu tenho duas contas correntes, eu sei que no banco A, a maneira como as coisas são descritas é diferente no banco B. Perfeito. Então, por exemplo, um está escrito PIX para o CPF tal, o outro está escrito PIX para a pessoa tal. E como que você faz para compartilhar essas coisas? Não tem um desafio nisso daí? Tem um desafio de padrão, né? De padrão e de entendimento, acho que dos dados, né? Mas peraí, você está falando que nós vamos ter que mudar o padrão do banco? Por isso, cara, nunca vai acontecer. Porque antigamente eu me lembro de uma discussão boa, o César vai lembrar dessa. Número de conta, né? Porque você tinha agência e conta, aí você tinha um banco que tinha 5 números, 5 algarismos mais um dígito, aí você vem com outro banco que tinha 13. E nunca se chegou a alguma coisa, vamos padronizar em 13 ou vamos padronizar em 5. E eles aprenderam a conviver disso de uma maneira. E qual foi a maneira que eles arrumaram para isso daí? Eles fizeram um depara dentro de um processo de integração. Essa é a minha pergunta. Como que você resolve uma montanha de dados que você recebeu lá do Open Banking? Uma montanha. Então, você tem os seus dados que estão no padrão A e, você está recebendo dados que foi gerado por um outro cara no padrão B. E aí? O Open Banking, ele tentou resolver parcialmente esse problema. A gente tem dois problemas aí, né? O problema do padrão, que o Core Banking de um banco é de um jeito, do outro banco é de outro jeito, e agora o Open Banking falou, vocês vão ter que disponibilizar essa informação no padrão, que é o padrão do Open Finance. Então, os bancos tiveram o desafio de transformar esse dado. Esse dado precisa ser transformado para ele ser compartilhado. Ele não pode ser compartilhado num padrão aqui, depois no outro padrão ali, senão as instituições não vão se conversar, né? O dado não vai fazer muito sentido. Ia ser muito mais difícil entender dados de diferentes padrões do que você entender muito dado de um único padrão. Então o Open Finance trouxe uma camada em cima do Core Banking. Então num desenho, se a gente fosse ilustrar, seria uma camada de Core Banking embaixo e em cima uma camada de Open Finance, que é a camada que padroniza os dados.
E aí o dado pode ser compartilhado no padrão. E aí você tem, eu consigo trabalhar em cima daquele dado, né? Eu consigo identificar padrões, eu consigo começar a falar das transações que você deu exemplo, né? A transação aqui é Pix, mas ela está escrita de um jeito, de um dado que veio de uma instituição, escrito de outro de outra instituição. Mas ainda assim está no padrão. É um padrão que tem uma descrição e tem a transação. E aí o trabalho começa, que é o segundo desafio, né? Que é você começar a colocar inteligência em cima dos dados. Então você começa a colocar um machine learning, você fala de IA, você tenta identificar padrões em cima desses dados, né? Categorizar, você começa a trazer inteligência em cima do dado padronizado. Então o Open Finance facilitou esse desafio de padronizar as informações e compartilhar elas. Acho que agora o desafio é trabalhar essa quantidade enorme de dado que está padronizado. Então ficou mais fácil, entendeu? Legal. Ficou mais fácil. Um problema resolvido. Ou seja, demos um passo. Demos um passo. E aí, você pega essa montanha de dados, vamos dizer assim, padronizados agora, e joga para dentro do framework de novo. Ou seja, se você já tinha lá, sei lá, 400 APIs, agora você tem 400 mais as do Open Banking. Como que vocês veem isso? Não, no fundo, você tem a quantidade de APIs, ela deixa de ser tão relevante, mas a orquestração da lógica de negócio. Acho que isso que é um pouco que a gente fala sempre. Né? Se tem 400, se tem 600, acho que esse é um número... A discussão do número em si é mais importante. O importante é um pouco do que vocês falaram, da organização das coisas. Né? Então, por exemplo, o mundo de Open Finance, vamos dizer assim, ele traz... A primeira leva de Open Finance ela foi muito focada num regulatório, né? Na troca de chave, consentimento e por aí vai. E acho que o momento que a gente vê hoje tá bom, evoluiu, agora a gente está falando de fato em organizar os dados aí e transformar isso em negócio. Então, o papel do core bancário, no fundo, aqui é tentar capturar o máximo de coisas possíveis usando o framework. Porque você começa a falar muito de portabilidade de coisas, mas o teu core tem o produto pronto. Então, você tem uma possibilidade de negócios maior. Às vezes você está com uma caixinha pronta, eu tenho 3, 4 produtos, mas para aproveitar toda a oportunidade, eu vou precisar construir rápido mais um produto. Eu vou precisar disponibilizar rápido a conexão via as APIs, enfim, adaptadas a essa jornada específica. Então, essa construção por baixo de uma plataforma de core banking que tem essa visão de você conseguir aproveitar o máximo dessas oportunidades que entra o jogo interessante. O dado vem de uma maneira não estruturada, você estrutura, organiza, legal, agora eu posso oferecer através de uma jornada, de uma comunicação para o cliente, um produto que está sendo construído lá embaixo do core bancário. O core bancário, no fundo, ele viabiliza a oferta de alguns negócios que eventualmente você não tinha antes no teu conjunto de negócios ali. Então, eu acho que o papel do framework tem a ver com isso, hein? Obviamente, colocar e conectar as APIs em si, mas mais do que isso é atender essa necessidade de negócio e aproveitar isso ao máximo. Esse acho que é um ponto que a gente percebe dos nossos clientes nesse momento, é um ponto de inflexão importante. Isso está acontecendo agora. Como é que, de fato, eu ganho dinheiro com o Open Banking? Como é que eu ganho dinheiro com o Open Finance? A gente percebe muita gente indo buscar esse mar de possibilidades falando o seguinte, que tipo de coisa que eu posso trabalhar? E o core tem que responder nessa velocidade. Se você não responder, alguém vai portar o dinheiro que está aberto para alguma outra instituição que tem o produto que te atende. Com taxa, com prazo, com velocidade, com conexão, com jornada, enfim. Tudo isso são atributos que tem que ter alguma coisa por trás gerando e controlando. Acho que esse que é um pouco da mensagem. Então, o back, no fundo, ele tem que responder rápido essa oportunidade de negócio. É aí que entra um pouco do framework. E, obviamente, a questão da construção das APIs aí conectadas. Né? Que eu acho que é um pouco da razão básica, né, da nossa parceria. Né? Isso. O Rafael ele colocou bem, você tem como se fossem duas camadas. Uma Sim. camada de core resolvendo o business, os Isso. produtos, a experiência do usuário, canais, todas aquelas coisas que é o que vocês fazem. E você tem uma camada sobrepondo isso daí que vai gerar essa integração e gerenciar toda essa Perfeito. parte do Open, que é o que a Sensidia faz muito bem. Então, essa junção das duas coisas é o que isso. acaba viabilizando uma experiência até diferente, né? Vamos chamar assim, para o cliente final, né? Porque hoje você vê a chamada no banco de consumo, mas que também não é diferente do banco de atacado, vamos chamar assim, é hiperpersonalização. Eu quero fazer uma coisa que atenda as suas expectativas, etc. e tal. Então, aí você acaba tendo que juntar universos até que um pouco diferentes, né? O Open é uma ótima resposta para isso, mas, por exemplo, usando o seu exemplo do caminhão, se você vai ter um banco que vai
fazer financiamento para o caminhoneiro, etc. e tal, provavelmente esse banco vai querer fazer um programa de milhagem para o caminhoneiro, que vai ter que se conectar com uma rede de postos, que vai ter que provavelmente falar com uma rede de oficinas e assim por diante. Aí o desafio da integração, que é essa segunda camada, que é onde a gente trabalha mais, ele se torna mais premente ainda. Sim. Porque a gente vai precisar trazer mais dados diferentes, de diferentes sistemas, e botar tudo isso daí na mão ainda para vocês gerirem numa nova jornada dentro daquele core banking. Vai virar um produto, né? Você imagina. Você deu o exemplo do caminhão, por exemplo. A gente recebe alguns clientes que são desse segmento, né? E às vezes o cara quer um produto de financiamento de carta frete, tem algumas coisas diferentes, assim, que você começa a olhar para o segmento, mas o que são? São produtos financeiros, no fundo, que você tem lá, ó, eu vou entregar para ele agora em detrimento de uma taxa de juros. São construções que você tem por baixo, que você tem que entender o negócio do cara, de fato, e criar um produto a partir de alguns algoritmos de cálculo lá e entregar para ele a experiência. No fundo, o produto, ele segue a linha de muitas coisas de outros segmentos qualquer, mas você acaba atendendo a necessidade dele com a característica do negócio dele. Então, essa personalização que ela é importante. E o dado é o que vocês falaram, né? A partir do momento que você tem acesso a mais o dado, pô, legal, tem uma oportunidade aqui. Esse cara financia isso também. Ele financia lá o combustível. Um caminhão vai num posto de gasolina e gasta 10 mil reais lá, 8 mil reais, provavelmente, se for trocar óleo, for botar diesel, é 3, 4 mil de diesel. Então, são operações que é uma única operação, vamos dizer assim, uma ou duas operações, carta frete pode chegar a 15, 10, 15 mil reais. Então, estamos falando de coisas assim que envolvem quantias vultosas, e aí você começa a falar, pô, legal, tem um cenário aqui que eu posso oferecer um novo produto para ele lá. A partir do dado que eu recebo, construo o produto e devolvo para ele a experiência. Você quer isso aqui? Você precisa disso aqui? Estou percebendo que você faz esse movimento. Posso te ajudar aqui? Então, acho que é um pouco dessa lógica. Ou seja, que eu vejo. Nesse cenário que você falou, não é nada do outro mundo você imaginar que você tem que ter uma capacidade dentro do seu core bancário para ligar com uma rede de postos. Tem. Em teoria, tem nada a ver com o teu negócio. É isso. Ou seja, você é capaz de ter que ter essa capacidade, né, de integração ou de conexão, de conectividade com entidades completamente... Segmentos completamente diferentes. A gente tem banco de atacado, varejo, IPs, SCDs, cada uma nichada. Tem empresas que claramente só trabalham no segmento de PJ, falando de poucas transações mais de alto volume, mas com produtos extremamente personalizados. E aí você tem que ter alguma coisa por baixo que construa toda essa jornada de produtos, entregue com consistência, com cálculo, enfim, aquele monte de coisa que a gente falou no começo, de confiabilidade, de resiliência, mas mais do que isso, ter essa flexibilidade para adaptar a jornada. Aí começa a falar do mundo dos serviços embebidos mesmo, no fundo a prestação embebida, que não interessa o que está por trás ali, você tem que ter uma resposta positiva para ele, ó, queria fazer uma operação financeira qualquer, você tem aí, você consegue me devolver a resposta positiva? É isso que, no fundo, o Core acaba ajudando nesse processo. Ele não é a única ponte, você comentou bem, né? Às vezes a conexão com o cliente, a gente está falando da parte de canais, né? A Topaz faz a parte de canal e o back-end também. Mas eu digo que no back você tem que ter essa habilidade de construir produtos com esse nível de personalização. Eu acho que tem dois desafios aí, né? Você tem um desafio de infraestrutura, de conectividade, Perfeito. né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso daí, que acho que é um pouco do nosso DNA, da Sensidia, né? Como que a gente trabalha isso daí. E depois, como você já bem colocou, ó, legal, o dado chegou aqui com segurança, com controle, tudo bacana. E agora eu vou fazer com esse dado, eu vou gerar um produto, etc e tal, e vou devolver para o usuário hiperpersonalizado, assim por diante, né? Mas, cara, e essa parte porque você imagina, cada negócio tem a sua peculiaridade, cada indústria tem sua peculiaridade. Tudo bem, existem padrões de cano, como você falou, da API, etc e tal, mas existem sistemas construídos nas mais diversas tecnologias ao longo de diversas eras e eras de construção. Como que funciona isso daí? Como que você constrói essa camada? Ou o que você precisa tecnicamente? Não vamos descer aqui no bit e byte, mas assim, conceitualmente, como que você resolve isso daí? A gente está falando de experiência do cliente aqui, né? Muito focado, às vezes, num nicho e tal. Eu acho que é onde as fintechs ou os bancos, ou seja lá qual empresa que quer um core bancário ou tem um core bancário, é onde ele tem que focar, né? No final das contas.
Porque o core bancário, por exemplo, a Topaz toma conta do core bancário, né? As operações vão acontecer, o financiamento vai acontecer. Mas o que atraiu o cliente para aquela jornada de, vou comprar um financiamento aqui nessa instituição, é o que faz a diferença. E aí o Marco usou um termo aqui, né? Embedded, né? Sim, Em português ali, embarcado, ou enfim. Que é o quê? Pô, o core bancário dentro de uma instituição, ele tá funcionando. O Topaz tá tomando conta dele, tá funcionando. Que jornadas eu vou criar aqui com uma jornada de pagamentos ou uma jornada bancária embarcada, né? Embedada, igual a gente fala, usando um português ali meio Meio embedado. macarrão, né? Embedado, Embedado né? ali. O pessoal de TI tem essa mania, né, cara? Tem, transformar as palavras. Recetado, né? Isso. Professor de português, uma vez eu falei recetado, ele quase me matou. Ele tá certo, cara. Não tem recetado, mas é embedado. O termo traz essa ideia de que, pô, dentro de uma jornada eu tenho ali embarcado dentro dela uma outra jornada. Então, o exemplo clássico que eu gosto de usar é, pô, eu tô comprando uma viagem lá num site de viagens e, pô, quem compra uma viagem geralmente precisa de um seguro viagem. Então, por que não já oferecer no momento da compra, oferecer para aquela pessoa um seguro viagem? Então, para você chegar nesse nível de maturidade de você ter, bom, eu tenho uma core bancária aqui que está sendo tomado conta aqui pelo meu fornecedor, eu estou pensando na minha jornada do meu usuário, como que eu atraio ele para minha jornada aqui, faço ele ter sucesso, né, em comprar meus produtos ou serviços. Para você chegar nesse nível, você tem que ter uma plataforma de integração ali moderna, eu diria, para você, bom, conseguir trazer a empresa que vai te fornecer o seguro, que você vai vender o seguro dela no seu portal, né? Você fazer as integrações com os sistemas necessários para fazer a compra do produto que você está oferecendo, mais aquele produto extra que você conseguiu vender para ele, né? Controlar os seus parceiros de integração, ajudar parceiros novos a se integrarem. Então, tem vários desafios, Valério. Tem bastante coisa que a gente pode falar de como que eu posso criar uma plataforma de integração que vai possibilitar que o time de negócio pense na experiência, que é o onboard de um parceiro, a integração com uma API seja tranquila, para que a empresa possa pensar justamente no que experiência que eu vou prover aqui para o Valério, qual que é a melhor experiência para ele nesse contexto do Valério, com as informações que eu tenho do Valério. E aí a história vai longe, assim, né? A gente pode... Exatamente o que você falou, pô, legal. E a gente já faz isso, né? Porque essa semana eu comprei uma passagem de ônibus e me ofereceram o seguro. Nossa. E eu comprei, tá? Mas assim, na jornada já tinha. E, obviamente, é uma seguradora que está vendendo o seguro, que não é a Cometa. Não é. Você entendeu? Claro. E, então, assim, é um exemplo mais trivial, mas eu tenho certeza que, por exemplo, dentro de produtos bancários, só você ver um exemplo fácil seria, por exemplo, você ter um seguro-desemprego dentro de um empréstimo, num financiamento. Isso. Você entendeu? E aí vocês também têm que trabalhar isso daí. Então, você tem que ter a capacidade, ter uma parte da plataforma sua que é capaz de, ou alguma plataforma que resolva essa parte de conectividade, e aí com aquele dado você colocar dentro da jornada de vocês, né? É isso, a jornada, eu brinco muito assim, que é o que vocês falaram, da experiência, né? No fundo, e eu já tenho alguma pista de mercado, então já vi algumas coisas Vamos pular essa parte da pista, algumas coisas interessantes, mas a minha casa, umas casas mais antigas minhas, falavam disso, né? No fundo, você tem uma experiência de compra que você vai lá, percorre a experiência, está sonhando uma viagem, comprando alguma coisa, até durante a degustação, entendimento daquilo que você decidiu comprar, você vai tomar o tempo que for necessário ali para decidir. Mas, às vezes, depois que você entra num ritual, por exemplo, de pagamento, de processamento, isso aqui é velocidade. Isso aqui é, vamos dizer assim, uma prestação maior de serviço. Então, tomei a decisão, demora para tomar a decisão, mas quando eu tomo a decisão, aí eu quero ter o máximo de facilidade possível. Ali que entra um pouco desse mundo embebido, que você pode oferecer. Eu vou oferecer um empréstimo para esse cara viajar, um financiamento daquela passagem aérea, já vou oferecer lá um seguro de viagem, vou oferecer 3, 4 coisas, mas que seja uma experiência fluida, né? E aí entra um pouco aí do desafio dessa orquestração de tudo isso que a gente está falando. São 3, 4, 5 coisas oferecidas simultaneamente para o cliente naquele momento mágico. Ele passou o momento mágico da decisão, depois ele já tomou a decisão. Ele quer a execução rápida ali. E aí nessa execução rápida você tem pouco tempo para oferecer e para encantar ele. Então aí é um pouco dos dois momentos. Esse segundo momento ele é tão importante quanto o primeiro, que eu não quero ficar 1 hora esperando
processar o pagamento de alguma coisa, eu fechar mais um seguro de viagem, que era uma experiência fluida. É aí que entra um pouco do serviço embebido, né, que a gente estava falando. Perfeito. Só que quando a gente está falando disso daí, a gente está falando de grana. E falando de grana é um problema. Porque o que acontece? Você está falando no final são transações bancárias. É isso aí. E aí, imagina, nessa mesma experiência que você descreveu, pô, você vai ter que mandar dinheiro para a seguradora, dinheiro para o posto de gasolina, você vai ter que mandar para parceiros, etc, etc e tal. Uhum. E aí, cara, você tem que começar a pensar em aspectos de segurança, aspectos de fraude, coisas que, pô, existem no mundo, a gente não pode ser, né, poliana de achar que não existe. Então, aí eu acho que vem um novo ângulo dessa conversa, que é exatamente isso, cara. Como que a gente resolve esses aspectos que tanto se fala de governança, né? Tanto se fala de segurança? Como que a gente olha isso dentro do ponto de vista do core bancário e dentro do ponto de vista de integração? Eu acho que são dois aspectos bem interessantes, assim. Porque, volto a falar, cara, é alvo de ataques eternos e permanentes, entendeu? Então, como antigamente falava, né? Tá passando grana na tubulação, se o cara fizer um furo, ele leva embora. Que a metáfora pode ser meio simples, mas é isso no final. É isso. E aí, quando você pega e sai do ambiente 100% controlado, como é o teu core bancário, para um ambiente aberto, um ambiente cheio de parceiros de negócio, como a gente estava descrevendo aqui, a coisa fica um pouco mais sem dúvida, desafiadora. Então, eu quero perguntar para o Cester e para você também, como que a gente endereça esses dois aspectos, cara? Como que a gente fala de segurança e governança? Que governança é você ter o tracking de tudo o que foi feito, quem fez, etc, etc e tal. Você ter rastreabilidade, essas coisas, e controle, né? Vocês podem, quem quiser falar, me conta essa história. Vou falar do core, porque no fundo é um pouco do que você falou, né? O core, a gente passou rapidamente, mas tem vários tipos de core, enfim. Até hoje a gente está falando de coisas instaladas on-premise, coisas em nuvem, enfim. Normalmente, aquele core protegido, que ele tem menos chance, vamos dizer assim, de ser vulnerável num processo de fraude, olhando quando ele está instalado numa infraestrutura fechada ou coberta por, vamos dizer assim, uma rede privada, enfim, tem várias coisas nesse sentido. Que geralmente é instalado on-premise, que a gente fala, é lá dentro da infraestrutura. A gente tem os dois jogos. O on-premise que é a máquina na casa do cliente, é isso? A gente tem o core instalado na casa da máquina do cliente, que é um cenário de segurança. A gente tem um core instalado na nuvem, que é um outro cenário, pode ser uma nuvem pública, inclusive. E tem alguns players de core que oferecem um SaaS. De fato, é o seguinte, a exposição está aqui, porta para dentro, eu garanto tudo. E esse cara pode ter, inclusive, alguns ataques, pode ter algumas situações de vulnerabilidade até maior. A Topaz, ela navega nos 3 mundos, tá? Acho que isso que é uma mensagem importante. Então, a gente tem clientes que estão lá on-prime, tem clientes que estão lá numa nuvem privada, mas a camada de segurança não é o core entrou ali, você tem algum risco, você tem tudo isso que você falou de rastreabilidade, movimentação, esse tipo de coisa é inerente ao core, e você ter todo, vamos dizer assim, o ledger contábil, as movimentações, você conhecer tudo aquilo que foi feito dentro do teu core. Mas não é no core que você faz a segurança. E tem o outro core em si, nós temos um core, por exemplo, que a gente chama de serverless, né? De fato, na cloud native, vamos dizer assim. Essa é a exposição que você tem que ter uma camada de segurança muito forte ali para você evitar entrar, o cara sacar dinheiro, o cara fazer alguma operação em nome de outra pessoa. Mas o mundo de fraude, como você falou no Brasil, você tem que ter dispositivos de toda a natureza, segurando o dispositivo em si, a entrada, a barreira de entrada, enfim. Então você tem uma discussão importante do que tipo de modelo que você tem de core, mas normalmente camadas de segurança vão estar muito próximo da onde você se conecta com o mundo. Então, essa questão que vocês falaram do middleware ali, da parte de orquestração, do gateway em si, ali tem muitas camadas de segurança em si. O core em si, dependendo da situação, ele é mais ou menos vulnerável, ele tem todas essas questões, mas tem toda a rastreabilidade, enfim. E a parte de segurança, ele vai lá para o middleware, ele vai para o aplicativo. Eu não comentei, mas a Topaz, ela era inclusive líder de mercado em a parte de antifraude, né? E nós temos hoje, 130 milhões de dispositivos conhecidos. A gente conhece o telefone celular, provavelmente todo mundo aqui do Brasil. Os grandes bancos usam isso. Mas é mais uma camada de segurança para tentar olhar se aquela operação faz sentido. Tudo isso é feito em tempo real, né? Então, são mais alguns elementos que você tem ali de proteção. Mas ataques massivos, enfim, às vezes você percebe
fraudadores tentando fazer um ataque de força ali, fazer algumas coisas nesse sentido. Isso aqui é o desafio de todo mundo no mercado e não é só a Topaz que enfrenta, praticamente todo mundo tem esse mesmo desafio. Acho que é um pouco disso que eu vejo. Quer dizer, para segurança, então, no framework lá, a gente pode ter um antifraude, por exemplo. A gente tem antifraude, por exemplo, para essa situação. Tem desde coisas de cibersegurança, né? Eu não comentei, mas a Topaz faz parte de um grupo que tem empresas de cibersegurança ali apoiando algumas operações que a gente tem, inclusive em SaaS, né? Mas você tem também antifraude olhando o dispositivo, a transação, a cadência. Pô, isso aqui é uma coisa que era esperada para esse cliente, não é? Enfim, então, as camadas são muitas ali. Eu diria que não tem uma... Todo mundo que fala de fraude, não sou especialista em fraude aqui, mas o pessoal fala muito na questão da camada de cebola, né? Você vai descascando, vai botando mais camadas ali, porque o brasileiro é muito criativo, né? Então, a preocupação de segurança ali no core banking é claramente fraude, a pessoa poder Mas a vulnerabilidade burlar. normalmente é no canal. Você tem muita coisa que é no canal, ou às vezes o fraudador pode tentar explorar alguma oscilação no autorizador. Tem algumas coisas que vão por aí, entendeu? De alguns riscos, né? Então você tem que estar preparado para todo esse tipo de ataque, né? Então, a gente se prepara e a gente faz isso com vários nossos clientes, né? Que como que a gente vai expor uma API ou vai expor um sistema aberto na internet e vai garantir a segurança desse sistema, né? Explora um pouco isso. Esse é legal falar disso. É um desafio enorme, assim. A gente está acostumado com isso, né? A gente faz isso para vários dos nossos clientes. E aí tem uma camada de segurança com uma stack tecnológica, né? Uma pilha de tecnologia que garante pra gente, igual o Marco trouxe a cebola, né? O conceito da cebola mesmo, você tem várias camadas, você vai colocando camadas de segurança dentro da sua aplicação para evitar que, por exemplo, a gente tem ataques de força bruta, né? É uma aplicação tentando acessar a sua API que está aberta, ele fica tentando primeiro pedir uma credencial. Então a gente põe uma camada de segurança inicial que é credencial. Só acessa a API quem tem uma credencial. Quem não tem credencial não pode acessar a API. Se por acaso ele passar essa primeira camada, ele conseguiu acesso à credencial. Ele vai querer chamar uma API para ver se ele consegue fazer alguma alteração. Então tem uma segunda camada para ver, essa transação está vindo da onde, né? Que tipo de transação é essa? Uma transação que costuma acontecer ou uma transação que está acontecendo esporadicamente aqui em horários diferentes do que costuma acontecer? Então você tem lá rastreadores de IP, análises de código, né, em tempo real para ver se não tem a gente fala lá no TI, né, injeções de códigos maliciosos, né? Geralmente você consegue identificar através de palavras-chave ou de padrões de estrutura de código que tem algo errado. Então você coloca mais essa camada. E você vai colocando camadas para poder garantir que nada vai passar. Só vai passar quem realmente pode acessar, fazer uma transação que realmente pode fazer, né? Isso num tempo bizarro de pequeno, né? Isso Porque num tempo de o cara tá fazendo a transação bancária em milissegundos. Tempo real, o tempo inteiro. Eu comentei um pouco do nosso antifraude, mas ele explora isso, a frequência, a recência, a característica da transação, a geolocalização. De falar da camada, até a gente tem que chegar nesse tipo, o Cester está aqui fazendo uma conversa em São Paulo, mas tem alguém se passando pelo app do Cester, um IP em tal lugar, simulando que é o Cester. Enfim, então, essa discussão de segurança ela é crescente. A gente se apoia, quando eu falo do back-end, né, do core em si, a gente se apoia inclusive nas decisões do próprio cliente. O cliente decidiu trabalhar na cloud X ou Y, a gente vai olhar para esse conjunto de soluções que a própria cloud também embarca para falar assim, como é que a gente fecha aqui na porteira, sempre trabalhando em conjunto, inclusive com os mecanismos das próprias clouds também. Então, assim, vai depender muito de como ele está posicionado. É uma cloud dele, uma cloud nossa, é um on-premise, a resposta varia. Mas é o que você falou, a discussão é eterna para se aumentar as barreiras ali de entrada, inclusive chegando no nível do portador, assim, até alguém se passando pelo Cester aqui, olhando essa característica até de geolocalização, de biometria, de um monte de coisa que vocês possam imaginar, a gente acaba acessando nesse ferramental, olhando sob a ótica do consumidor, mas tem esses ataques brutos, enfim, que isso é uma coisa que realmente a gente trabalha sempre em conjunto com todos os entes ali do meio. A fraude é sempre um tema que você tem que trabalhar de maneira conjunta, né? Você nunca se esgota ali a forma de trabalhar, sempre olhando para todo esse ecossistema aí.
A gente tá falando de segurança, tal, falou de core bancário, mas tem um outro conceito também que é o BaaS, né? Que é o Bank as a Service. Não, vamos falar disso. Pô, É que eu fiquei pensando aqui, pô, a gente tá falando de segurança, tem várias preocupações, né? De abertura dos dados e expor o core bancário, mas o BaaS, primeiro, né? O que é o BaaS? Vamos falar de BaaS? Vamos falar de BaaS, vamos falar de BaaS. Porque é BaaS Banking as a Service. Legal. Vamos lá, vamos para o especialista. Conta para nós. pô. O BaaS ele é uma terminologia que ela é usada para várias coisas diferentes, né? Então, eu brinco assim, que tem o player de BaaS, que oferece a parte da tecnologia em si, né? Pode ser uma empresa que nasceu oferecendo um sistema de conta de pagamento para IPs, né? E ele tem, de repente, ele é uma entidade regulada, ele oferece para alguém que quer entrar nesse mercado todo esse aparato tecnológico, inclusive uma entidade legal, para ele conseguir operar, né? Esse é um lado da coisa. Tem players que entregam só a tecnologia, ele não entrega, por exemplo, esse lado de a empresa regulada que faz isso por mim. A licença, então, né? A licença. Você pode ter um player de BaaS que oferece o uso da licença ou só oferece a tecnologia embarcada através de uma jornada mais fluida. E tem players de BaaS que oferecem tudo, né? Eu diria o BaaS, o CaaS, o Credit as a Service, enfim. Ele entrega o funding, ele entrega a operação inteira. Então, no fundo, aquele negócio que quer entrar num segmento novo, ele vai atuar basicamente como um canal de entrada. Quem tem mais pistas sabe que isso no passado era chamado, por exemplo, de correspondente bancário, né? Então, você tinha lá atrás alguém que tinha um balcão e que você tem um monte de gente se querendo oferecer serviços bancários. Antigamente, eram só os grandes bancos que ofereciam através do correspondente bancário esse serviço. A evolução do mundo do próprio Bacen, trazendo essa questão da abertura para as IPs, depois para as SCDs, trouxe mais gente no mercado, como todo mundo sabe, as fintechs, enfim, e trouxeram mais gente oferecendo esse serviço de BaaS que pode variar na sua forma. Então, hoje tem players de BaaS que oferecem só a tecnologia e tem bancões S1 oferecendo aqui o BaaS completo e fala assim, você só entra com o balcão. E eu me lembro muito dessa questão do próprio correspondente bancário lá de trás. Uma analogia legal, eu nunca tinha pensado nisso daí. Então, em última análise, eles podem te dar um banco inteiro, inclusive, dependendo de quem, até a grana para você fazer. Até o funding. Até o funding. Tem clientes nossos isso, de core bancário que se caracterizam por se oferecer como um BaaS no mercado, que usa a nossa tecnologia, mas ele oferece não só a tecnologia, mas o funding, a operação, o conhecimento, o know-how. No fundo, o cliente entra como balcão. No fundo, o parceiro dele de negócio. Não é nem o cliente, né? O parceiro. O parceiro dele ele entra como... Seria mais ou menos um modelo, sei lá, de um varejista? Sim, o modelo do varejista é o mais clássico. Tem né? 300 lojas lá e tem o cartão dele. É isso. E fala, agora, pô, vem aqui, paga no meu caixa, paga a conta, faz saque, vira banco. Vira um correspondente bancário. Eu diria que ele começa, quando ele vai para um modelo de BaaS, né? Ele começa a avançar um pouco mais. Assim, normalmente no correspondente bancário ele ganha um fizinho lá pelo pagamento de conta. Antigamente fazia sentido, porque às vezes você queria que a pessoa fosse à sua loja para gerar movimento para você vender seus produtos ali. Mas aí em um determinado momento as empresas e os varejistas olharam e falaram assim, pô, faz sentido eu também abocanhar um pouco mais do que só o FII que eu tenho aqui. Mas eu não sei como, meu negócio não é serviço financeiro. Aí ele começa a olhar para as empresas de BaaS e falar assim, pô, esse cara me acelera, esse cara pode me trazer uma experiência que tem menos intermediários, eu não preciso falar com o bancão para me oferecer aqui a experiência em si, mas eu posso abocanhar um pouco mais dessa fatia consumindo o serviço de BaaS e em um determinado momento ele pode até ganhar volume e falar o seguinte, agora eu não quero mais contatar o serviço de BaaS, que é um excelente acelerador, mas depois ele começa a falar assim, agora eu quero fazer por minha conta. E aí as margens começam a ficar mais interessantes, conforme ele vai avançando para soluções especialistas. Mas é exigido um know-how, então normalmente é uma evolução. Às vezes o cara não quer, falar, eu quero ficar aqui do meu jeito, gero informação, quero ganhar um pouco mais do que o correspondente bancário, mas eu quero oferecer serviços aqui para o meu consumidor final de uma maneira mais ampla. E o BaaS tem um super valor aí nesse sentido. O BaaS seria a entrada dele no mundo financeiro, vamos chamar assim. Normalmente é um acelerador que a gente percebe, originalmente, inclusive as empresas de BaaS que originalmente entraram no mercado, eles ofereciam isso, conta de pagamento, atendendo via IP, buscavam a sua licença lá no Banco Central e faziam esse tipo de serviço. Mas hoje está evoluindo bastante isso, hoje tem crédito já sendo oferecido dessa maneira, tem seguros, enfim, tem tudo já oferecido
um pacote maior. E tem gente que faz tudo. As S1s já entraram no mercado de base também, oferecendo o pacote completo. Quando você diz S1, né? Estamos no jargão da indústria, né? É os grandes bancos, é isso aí. Você tem classificações? Como que é isso? Tem. Você tem o Bacen próprio, tem as classificações de tamanho de instituição, enfim. Então, falo dos bancos tradicionais, né? Eles oferecem já base a mercado também. Enfim, tiveram que surfar essa nova onda aí, porque muita gente entrou. E aí você tem muita oferta também, né? Então, acho que o grande tema não é a oferta, é enxergar quem é de fato o parceiro que pode te ajudar nessa jornada de aceleração que um BaaS pode te oferecer. E depois, se eventualmente ganha tamanho, aí ele começa a trabalhar, então eu posso ter minha estrutura aqui, eu não preciso mais comprar tudo empacotado, porque eu posso tomar minhas próprias decisões. E aí ele pode evoluir para algumas contratações diretas. Mas é uma cadência super saudável, o varejo pega muito isso no sentido, né? Você vê muito negócio de base aí atrelado à oportunidade de varejo. Que nasce mais parte do conceito do balcão. Perfeito. Nasceu do balcão ali. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu percebi agora. O BaaS, ele não tem a mesma capacidade, por exemplo, de personalização que um core bancário ou... Aparentemente verdade, não, pelo que você falou. Isso, ele é um pouco mais ponto, encaixotadinho, assim, né? Ele, de maneira geral, uma oferta de base é uma oferta mais fechada, porque ele tem um propósito de ser escalável, né? Então, os players de base eles têm essa visão de escala, né? Mas, ao mesmo tempo, de dar essa velocidade para a entrada do cliente. Então, ele consegue operar rapidamente. Uma operação de base. Uma operação de core ele demora um pouco mais para ser construída, porque você tem algumas personalizações, enfim, ela também pode ser rápida, dependendo do que você está falando de produtos, mas o base é esse acelerador. Então, quando o cliente quer a caixinha pronta, o base encaixa bem. Quando você começa a entrar na linha de personalização, e aí você fala, olha, eu preciso de algum diferencial, aí o cliente normalmente olha e toma umas decisões de pular a etapa de falar do base. Então, o que eu comentei, de repente, um banco múltiplo, ele não vai usar uma plataforma de base para acelerar, ele vai entrar numa plataforma mais ampla. Um conceito importante é quem é o ente regulado, né? Então, o base ele pode oferecer um ente regulado ali para o Bacen, mas dependendo do tipo de operação que você vai fazer, você vai ter que ter a sua conexão direta com o Bacen, que vai te exigir ter sua própria infraestrutura própria ali. Perfeito. Quando eu falo infra, é software, hardware, enfim, não é uma... porque quando você é regulado pelo Bacen, você tem uma série de obrigações que vão desde parque tecnológico a obrigações operacionais mesmo, de report, etc. O cliente sai de um base e vai para um PaaS, vai para um IaaS, vai dependendo do que a gente está falando em termos aí. Mas então você vê o BaaS como sendo um entry-level para um core bancário? Você sim. não vê necessariamente como competidor? Não, ele não é um competidor e como eu comentei, tem clientes que usam a nossa plataforma para oferecer base ao mercado. Então, um exemplo, dentro do próprio grupo Stefanini, que a Topaz faz parte, nós temos a Orbital. A Orbital é uma empresa de processamento que oferece base ao mercado. E a Topaz tem um sistema de core bancário por baixo do que a Orbital oferece de base, é o software da Topaz. E aí, qual é a característica? É um software multi-empresa, né, multiproduto. Você poderia fazer N coisas diferentes. A Orbital oferece um nicho específico, uma caixinha pronta para quem quer acelerar. Então, os players de core bancário, eles podem oferecer, de fato, para players de base a tecnologia, se for uma tecnologia multi-empresa, multiproduto, real controle de contabilidade separado, não é só segregação lógica aqui. A gente fala de segregação de entes legais mesmo. Nós temos essa tecnologia para prover. Então, de fato, o base é mais um potencial cliente para uma empresa de core, se ela tiver essa característica de conseguir segregar os negócios e parametrizar os negócios de uma maneira diferente. A gente viu esse movimento dos bancos S1, ali, igual o Marco falou, né? Os grandes bancos, depois tem os S2, S3, S4, que aí são bancos menores, mas principalmente os bancos S1 e alguns S2, por eles terem já a tecnologia do core bancário, né? Ter todo um arcabouço lá de abertura de conta e tal, eles transformaram isso num BaaS. Então, o mercado de BaaS hoje conta com players... grandes bancos do mercado, né? Que oferecem para nós, pessoas físicas, conta lá, a gente pode abrir conta, mas também oferece para empresas a tecnologia de banco como serviço, né? O Bank as a Service. Isso é interessante. Ou seja, seria como não uma filial, mas uma réplica menor das capacidades que eles construíram ao longo do tempo. Isso. Eles oferecem isso, pô, eu quero, sei lá, ter um banco vermelho, eu quero ser um mini banco vermelho. Numa extrapolação, seria mais ou menos isso daí. É isso. Pô, a concorrência é pesada para vocês, hein, cara? Não, na verdade é o que eu falei. A gente pode prover todas as tecnologias para inclusive eles. Isso é um movimento interessante. Mesmo os S1, desenvolvimento interno,
essa é uma decisão sempre importante do cara desenvolver dentro de casa versus o cara contratar mercado. Isso Quando é ele contrata eterno, mercado, ele fala assim, a gente está vivendo um ano de 24 aqui, uma mudança muito pesada na regulação, principalmente que vai afetar o core bancário, vai afetar uma série de serviços aí relacionados à IR 4966. É a mudança lá, a aproximação do FRS 9, que é uma norma contábil internacional. Isso vai afetar COSIF, vai afetar PDD, vai afetar um monte de coisa nos back-ends de todos os bancos. Tá? Então, quando você olha para esse cenário, quem está preparado para isso? O cara que tem uma solução in-house, ele está a essa altura do campeonato pensando, nossa, tem que me adaptar a todos esses sistemas. Tem que mexer em tudo aqui. E aí Vê o bug do milênio de novo, saca? Tem que mexer em toda a coisa, vê o bug do milênio. Esse é o drama do cara de TI, de algo que é feito in-house esse ano específico. Ele está assim, o negócio está querendo fazer um monte de coisa bacana no Open Bank. Aí vem uma norma regulatória que vai mexer um monte de coisa, vai exigir paralelismo, vai exigir um monte de coisa. Ele vai falar assim, eu vou ter que parar de fazer negócio para atender essa norma regulatória. Quando você vai para um player de mercado, de core, enfim, você olha assim, cara, eu vou esquecer isso aqui, se só me fala o que eu preciso fazer, eu chamo a consultoria, vai fazer esse cálculo de PDD, o resto a empresa de core vai te entregar, obviamente adaptado a essa regra, né? Então, esse movimento ele é interessante de ótica de o que você prioriza no teu negócio. Esse é um ano, 24, um ano extremamente pesado nessa regulação. Isso está acontecendo agora, isso. Então, muitos players que estavam assim, eu quero fazer mais negócio, não, porque tem uma agência de regulatória muito pesada para executar em 24. E aí o cara de negócio fica, mas eu quero ganhar dinheiro, tem um monte de dado lá, como é que eu vou trazer para dentro esse monte de portabilidade que eu posso fazer? Não, tem que parar porque eu estou adaptando o meu sistema. Então, essa hora faz a diferença. Você sabe que você falou uma coisa que acaba sendo uma super proposta de valor nossa, né? Porque essa mudança do regulatório no mundo open, ela é muito maior. No sentido assim, você tem, tudo bem, uma regulação pesada que entrou esse ano aqui, contábil, mas é específica. No mundo de open, muda com uma velocidade, por ser tudo muito novo, muda uma velocidade muito grande. E a gente vê isso nos nossos clientes, ou quem não são os nossos clientes. Porque eles acabam gastando uma energia violenta, interna, de esforço interno, e a gente fala para eles, cara, desculpa, com a gente você não tem esse tipo de problema, com a gente você pode olhar como que você vai fazer dinheiro com esse dado, porque nós temos uma equipe fazendo isso 24/7. A Sensi já tem equipes para fazer atualização dentro do Open, né? E é um pouco do que você falou também. Legal, você quer desenvolver tudo in-house, tudo dentro de casa. Legal, você pode ter algumas vantagens, como tudo na vida, vantagens e desvantagens, só que agora você está aí correndo para ajustar todos os seus sistemas. Eu falei brincando do bug do milênio, mas foi exatamente isso. Quando veio o bug do milênio, saiu todo mundo correndo para resolver o sistema interno. Isso. Então, e se você pegar e olhar isso daí hoje numa ótica do mundo atual, que velocidade, go-to-market é um pouco da conversa, né? É isso, tá perdendo oportunidade. Tanto que o BAS vem ao encontro disso, né? Você fala, por que eu vou fazer BAS? Porque eu quero, ao invés de eu desenvolver um sistema de banco do zero, eu pego um aqui que já está aprovado, funciona, tem licença, tem um monte de coisa e boto o produto bancário mais rápido. E vou pensar no nicho, né? E vou pensar no que eu sou bom, no meu negócio. É isso. Você está entendendo? Então, essa discussão, eu tenho sentido isso cada vez mais nos clientes, a gente conversa, né? A discussão de build or buy, você entendeu? Na velocidade que as coisas estão mudando hoje, você tomar uma decisão de build tem que ser assim muito estratégica. Tem que ser um negócio, cara, que não tem no mercado. Porque senão você vai ficar para trás. É isso. Esse é o ponto, né? Eu brinquei dessa mudança, no fundo é uma aproximação da nossa contabilidade, do cálculo de perda, para um padrão internacional. A Topaz, ela já atua em países internacionais. Então, quando vê a mudança, você falou, a gente tem aqui a saída. A gente também já fez isso em alguns outros países. Mas isso não tira o ponto de que, embora seja parecido com o padrão internacional que a Topaz já está acostumado em outros países, a gente trabalha nesse assunto desde 22. Desde 22 a gente está trabalhando, no final de 22, me lembro da primeira conversa com alguns clientes, falando, o que vocês estão preparando aí para a mudança do FRS? Porque vai vir. 9 lá da regulação, a gente começou em 22. Então, mesmo tendo este lado de uma facilidade por já operar nesse padrão estándar fora do país, por ser uma empresa internacional, por outro, você tem um trabalho muito grande e tem gente que até agora, a gente está falando aqui
em meados de abril, não começou a fazer as coisas que deveriam fazer. E vai apertar. Vai chegar uma hora que a coisa fica complicada. Então, essa decisão de realmente make or buy aqui, ela é relevante e esses momentos são mais cruciais. Porque aí você perde bonde, né? Você fala assim, pô, devia estar fazendo negócio, pensando na jornada, e tô aqui com a agenda toda travada para montar um monte de coisa regulatória. Aí e a gente fala assim, pô, a gente pode ajudar. Como vocês podem ajudar, a gente pode ajudar eles nesse sentido de aceleração, porque a gente já viveu um pouco dessa experiência também. Essa é uma coisa legal, esse assunto aqui está sendo bem quente esse ano. Legal. Tá? Porra, esse tá agenda o tempo inteiro. A agenda regulatória tá O tempo tomando. inteiro. Exige processamento tempo. em paralelo de empresas, enfim. Quem conhece um pouco do assunto, no final comenta, a gente vai ter um evento nos próximos dias. A gente fez um webinar sobre FRS 9, mas o impacto é muito grande aí, né? Porque em última análise você vai subir os dois sistemas, eles vão ter que conviver. Tem paralelismo, né? Tem que O conviver. Bacen pede para retroagir, né? Então, você olha 23, 24 operando de um jeito, 25, 24 com a nova regra. E aí Que divertido. É isso. Rapidinho, Esse é um pouco do assim, resumo. qual é o impacto, né? O que visa essa mudança no sistema Mexe bancário? todo o cálculo COSIF, né? Que é toda a parte contábil, né? O controle de contas, enfim. E mexe, inclusive, na parte de cálculo de perda, levando as operações para muito mais próximo, não no modelo usual e tradicional de perda por buckets, né, por faixa de atraso, mas por uma especificidade de negócio. Então, ali tem muito mais estatística por trás de se definir quanto as empresas vão ter de perda baseado no seu próprio negócio e não baseado simplesmente numa faixa de atraso. Muito dado por trás disso, tem que construir muita informação para se provar qual é o tamanho, por exemplo, do nível de perda. Isso é muito próximo do modelo, por exemplo, de FRS, que é o padrão internacional de reporte, né? Enfim, então é uma oportunidade que a gente enxerga da gente estar mais próximo com o mundo, né? O Brasil indo cada vez mais próximo para o mundo, para um padrão standard, mas que vai exigir essa transição, é um desafio muito grande para conviver com dois modelos. Pode ser que de um dia para o outro a empresa tinha 10 de perda, vai para 30. Esse é o impacto possível desse cenário. Então, pode ser que, inclusive, tenha algumas consolidações derivadas desse movimento. Tem gente que vai ficar pelo meio do caminho, querendo se preparar. É por aí. É desse tamanho. A gente viveu um pouco disso daí na própria regulação, né, do Open, que algumas datas foram acabar sendo empurradas. É isso. Você vê essa possibilidade? A gente discute muito isso com os clientes, né? Porque no fundo, né, quem tem a força mesmo, por exemplo, para esse tipo de coisa de discussão, são os clientes ali da Febraban, da BBC, da BBI, enfim, de todas as entidades de bancos aí de maneira geral, que estão próximos aí ao órgão regulador. Eles têm esse poder. E eu já escutei de tudo. Já escutei gente falando que esse aqui não vai prorrogar e tem gente que está apostando ou rezando. O cara está apostando assim, pelo amor de Deus. Ele está assim rezando. Então é uma discussão interessante, né? Eu diria que até o momento o Bacen não fez uma sinalização muito grande que ele vai abrir. Porque, de novo, como eu comentei, isso já vem sendo discutido há alguns anos. Não é assunto novo. Não é assunto novo. Existe um risco de prorrogar? Existe. Certamente você tem ali, porque tem muita coisa de impacto, né? Imagina, é o que eu falei, de repente a PDD era 10 vira 30, o exemplo que eu dei. Imagina se todo mundo isso acontecer, enfim. Então você tem ali uma discussão de resultado importante das empresas e de um equilíbrio econômico. Talvez o Bacen falar, não, você precisa de mais tempo aqui para fazer com calma. Enfim, mas essa é uma agenda que eu não apostaria contra, não. Acho que esse é o meu... Eu faria a lição de casa, se ganhar mais tempo, ótimo. Se não ganhar, você está preparado, entendeu? A gente está mais ou menos chegando no nosso tempo, mas não dá para fazer podcast falando de tecnologia e não falar de IA. Nós vamos ter que falar de IA aqui, meu amigo. Você concorda? Porque é um assunto, está permeando toda a vida. E eu acho que, cara, é interessante. Então, o que Sensidia está fazendo de IA? O que Topaz está fazendo de IA? Como que vocês veem essas IA, blockchain, essas novas tecnologias, que não são novas, mas vamos dizer, a aplicação delas está sendo mais massificada agora, né? Como que vocês estão vendo isso daí dentro do core bancário, dentro do BaaS, dentro da integração? Vamos falar um pouquinho disso daí, e aí depois a gente finaliza. Pode ser? Boa, legal. Por favor. A gente tem aplicações diversas, né? O foco da Sensidia, né, é muito em API Management, integração. A gente resolve esses problemas no nosso dia a dia, né? E a gente vem estudando como que a gente pode usar a IA não só para o nosso benefício, né, dentro da empresa, mas para o benefício dos nossos clientes. Então, coisa que eu posso falar aqui, né, que a gente vem
vem estudando, né? Hoje, por exemplo, os clientes da Sensidia, uma das nossas responsabilidades, eu diria, é a gente ensinar os nossos clientes a ter uma maturidade grande com APIs, né? E hoje a gente já ajuda eles, né? Fazendo isso dentro dos nossos produtos. Então, hoje, quando um cliente da Sensidia, por exemplo, vai criar uma API, hoje nós temos uma maneira de medir a maturidade daquela API que acabou de ser criada, né? A gente tem um Gauss lá que mostra se a API ela tem nomes apropriados, né? Mas são validações simples, né? Que seguem ali um padrão hoje OpenAPI, então a gente se baseia muito nisso, no padrão, né? E em identificações simples de se o nosso cliente está atendendo a maturidade esperada para aquela API. Quando a gente fala de IA, a gente traz uma possibilidade nova hoje de ensinar alguma inteligência artificial, né? Através de dados. Então, como seria o melhor design para aquela API que o nosso cliente está... Para aquela API, para aquele cliente. Para aquele cliente. Então, ou seja, com contexto. A gente está buscando maneiras de trazer IA e trazer dados, né, para esse contexto, para ajudar os nossos clientes a desenvolver uma API mais madura, né? Uma API que tenha mais desempenho, uma API com um design excelente, assim. Coisa que hoje a gente já faz, mas hoje é bem custoso, né? Hoje, talvez com a aproximação da IA, agora a gente vê como a gente poderia ajudar muito mais o nosso cliente a ter uma maturidade muito mais rápida, entendeu? Em última análise, a gente faz baseado em 16 anos de ultra especialização em API. Entendeu? A empresa é ultra especializada, temos um playbook. É difícil aparecer alguma API que a gente não tenha feito no mundo, entendeu? Então, obviamente, a gente tem toda essa expertise e a gente está trabalhando para traduzir essa expertise e treinar os modelos de AI para deixar os nossos produtos cada vez mais inteligentes nesse sentido. Mas não é só fazer uma validação, é fazer uma validação contextual dentro do cliente. Exato. Que é legal também. O desafio é como embarcar isso agora, né, dentro dos produtos e da experiência que os clientes da Sensidia têm com as nossas ferramentas, né, para ajudar cada vez mais eles a... Eu não vou dar spoiler, mas eu já vi que tem coisa saindo no forno, tá? Não é spoiler do alemão, não, mas tem coisa saindo no forno. Mas vamos falar da Topaz nesse negócio. A Topaz, ela tem, de novo, como todo mundo, o LLM veio muito forte, né, para muitas coisas, né? Então, tem desde o uso interno para a produção de novos produtos. A gente falou muito do Core, mas nós temos mais de 60 produtos lá, né? E tem produtos que você precisa atualizar, tecnologia, tem produtos que você precisa evoluir, criar com algumas coisas novas. Você usa tecnologia... a IA, por exemplo, para fazer testes, para fazer algumas coisas de sentido, para mexer em código, enfim. Construção de produto faz parte, é algo que a gente disse da porta para dentro, né? Então, a gente tem uma exploração muito grande nesse sentido. Aí, os produtos em si, digo, da porta para fora, que é essa parte de funcionalidade, né? É um pouco do que você contou. Não é um assunto novo, vamos dizer assim, numa empresa que já faz produto há alguns anos, né? Mas o que a gente percebeu é que essas novas tecnologias elas aceleraram bastante. Então, a gente tem, por exemplo, uma oferta na parte de canal. A gente tem um conceito de banco conversacional, que é transformar alguns processos mais duros de conversa com o core bancário através de alguma comunicação mais direta e sensível ao cliente, mais personalizada. É usar a IA, por exemplo, para escolher as palavras certas para como você se comunicar com o cliente. Esse é um assunto, por exemplo, do conversacional. Ou a gente usa a IA para o nosso antifraude lá, para você ter as melhores métricas e os algoritmos para detectar fraude. No nosso antilavagem de dinheiro, a gente já usava a IA, por exemplo, para você identificar nomes parecidos, para identificar falsos positivos. O antilavagem de dinheiro é um processo muito custoso, porque se você levanta a mão e suspeita que aquela pessoa tem algum processo ali por trás, ou você tem alguns, obviamente, rituais que você declara direto para o Bacen, outros você tem que investigar. E se você levantar muito a mão no falso positivo, então a IA está sendo utilizada para se revisitar o nível de falsos positivos. A gente tem IA, por exemplo, para fazer ofertas mais sensíveis do Next Best Offer para os clientes. Então, o cliente tem um hábito de consumo, imagina lá o Open Banking. Traz a informação do nosso Open Banking aqui. Estamos olhando lá uma base categorizada, bonita, identifiquei. Pô, legal, tem a oportunidade de fazer uma oferta bacana para o Sester. Deixa eu olhar o que ele tem de histórico aqui, o que é o melhor consumo dele, o que é o melhor momento, qual que é o melhor canal. E aí você faz a oferta sensível para ele, usando um pouco desse conceito da IA, mais predisposta ali a conversar direto com o cliente, no canal direito, com o melhor produto, no melhor momento, né? Então, você começa a usar em várias frentes diferentes a IA
Mas, de novo, como um acelerador de muita coisa que a gente faz, né? A gente já fazia muito das coisas, mas essas novas tecnologias, o LLM em si, ele traz uma aceleração de escolher palavra a palavra, né? A gente brinca muito assim que hoje ainda está num conceito de usar LLM, por exemplo, para felicidade, né? Ah, não, puta, qual é a melhor palavra para falar com o Rafael, com o alemão aqui, as coisas que a gente está dizendo. Mas tem já a gente conversa com muitos dos clientes, assim, que já trabalha muito no conceito de conversão. Eu quero escolher as palavras certas de IA, não para deixar a pessoa só mais feliz, mas eu quero que ela fique mais feliz, mas que ela converta a oportunidade de negócio. Então, você tem que começar a trabalhar de uma outra ótica, né? Então, é um pouco disso que a gente tem trabalhado com a IA nas frentes internas e vamos dizer assim, para o cliente final. Os produtos, eles passam a ter a IA embarcada como um acelerador de benefício para ele. Acho que é por aí. E aí você tocou no outro ponto de novas tecnologias, de novas coisas, né? O Drex, as moedas digitais, tokenização é um movimento que a gente percebe isso é um muito. negócio que está andando forte também, né? Anda muito forte, assim, as moedas digitais. A China já tem lá a sua CBDC lá rodando há bastante tempo, enfim. O Drex está chegando aqui no Brasil, muitos dos clientes da Topaz estão participando desse ecossistema do Drex, a gente tem acompanhado eles em algumas iniciativas específicas. A tokenização, o negócio está maluco. Se vocês pensarem, né, hoje você consegue comprar um pedaço de um jogador de futebol via token, né? Isso não existia há um tempo atrás, né? Você tem que ter algum sistema rodando e processando tudo isso, é o que a gente faz. E o desafio de integração nisso é monumental. É isso. E a Sensi já está olhando também para isso daí. Como a gente é líder em Open, é quase que natural a gente estar olhando também a parte de Drex e tokenização. Porque, do ponto de vista sistêmico, é uma loucura. Porque é aqui que você falou, vamos comprar um pedaço do jogador de futebol, pô, aí vai blockchain, vai um monte de coisa no meio do caminho, um volume de processamento e de integração assim, absurdo. Muito forte. Entendeu? E são coisas que a gente faz muito bem, entendeu? Características da nossa plataforma tem muito a ver com escalabilidade, flexibilidade, essas coisas, né? Então, Drex, a gente entende que, acho que não está longe, eu acho que está cada vez mais acelerado. E eu até hoje, se você fosse me falar assim, Alemão, o que você acha no mercado financeiro? Eu acho que Drex e tokenização vai vir muito mais forte do que IA, na minha cabeça. Porque os conceitos que eles trazem ampliam as oportunidades de negócio muito mais tangibilizado do que só IA. O que você falou, IA, ele pode ser um monte de coisas, assim, eu não vejo uma maturidade no business na IA. Talvez é o que você falou, vai deixar as pessoas mais felizes, mas como que a gente faz para isso virar dinheiro? Agora, quando você fala do Drex e você fala da tokenização que vem junto, é produto novo, na cara. É isso. E mercados que, pô, o banco hoje nem pensa, mas, por exemplo, se fosse, na minha humilde, né, se eu fosse dono de cartório, hoje eu estava preocupado. Sim. Eu estaria preocupado. Você entendeu? Porque, pô, se a tokenização, se o Drex for aonde está sendo desenhado, pelo menos que a gente teve notícia, e as possibilidades da tokenização forem levadas, pô, o seu wallet vai ser um negócio, desmonta N estruturas, né? É isso mesmo. A possibilidade de comprar qualquer coisa com um pedaço. Se é um pedaço desse prédio aqui, eu quero comprar um pedacinho. Tudo isso a gente começa a navegar num novo mundo de possibilidade aí que a gente enxerga como muito promissor. A IA, a gente, de novo, é o que eu falei, ela já está presente há algum tempo. Ela ganha, obviamente, com buzz, enfim, com um monte de coisa que aconteceu. Nós acreditamos muito, tem segmentos lá dentro de um grupo como a Stefanini, que a gente está dentro, a gente enxerga, por exemplo, o marketing sendo revolucionado. O marketing, você vê ali que os caras estão... O cara faz um vídeo inteiro, faz a campanha inteira a partir de ferramentas de IA. Então, não é diminuir a importância, mas você percebe todo mundo olhando ali e fala assim, como é que de fato eu vou ganhar dinheiro aqui nesse assunto? Ele é um acelerador. Lá no sistema transacional, né? Talvez a velocidade, mesmo, né? Velocidade dos segmentos que é o que você falou, o cara do cartório vai estar preocupado. Atendimento hoje. Eu me lembro de um caso aqui, de uma empresa parceira nossa ali, dentro do próprio grupo. Pô, hoje você já não precisa call center, né? Você precisa ter um cara de call center em cada lugar, de repente falando línguas. Hoje o cara pode falar português, tem um tradutor simultâneo ali que você pode estar atendendo cliente do mundo inteiro. Então, para certos segmentos, você vê um negócio assim muito, muito interessante acontecendo. O bem que você tem lá um momento ali que você segura um pouco mais, outros segmentos vão ser mais acelerados, mas
estamos super antenados aí, olhando tudo que puder te criar em termos de valor, que esse é a nossa proposição. A gente tem essa plataforma de Fullbank para ser esse parceiro estratégico dos clientes. A gente tem que acompanhar esse movimento inevitavelmente, senão a gente está fora desse jogo. Eu fiquei bastante animado com a nossa conversa, justamente por isso, porque a gente fala, pô, a gente está na área de tecnologia, etc e tal, mas assim, você vê o quanto que a gente fala muito mais do negócio do que de tecnologia por tecnologia. Você está entendendo? A gente passou aqui uma hora e pouco conversando sobre isso daí, e aí você entende que realmente, pô, onde a gente está trabalhando hoje com os nossos clientes? A gente está trabalhando na área de negócio. Como que viabiliza um produto novo? Como viabiliza uma oferta nova? Como que viabiliza uma jornada, uma experiência nova? Então, eu acho que isso também é uma evolução. Porque antigamente, era feature, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Era muito techniquez. Volto a dizer, gente, não quer dizer que os aspectos técnicos não sejam importantes. Sem Claro dúvida. que são. Porque no final do dia, o que entrega o processamento é a parte técnica. Perfeito. Mas a maneira como você lida com tudo isso daí que me deixa mais animado. Entendeu? Eu acho que o business como um todo, o mercado tá dando um novo passo de amadurecimento quando ele começa a vestir os calçados do consumidor, o calçado da persona lá. Você entendeu? Então, a gente deixa de ter que se submeter ao processo que o banco acha que tem que ser e o banco tenta fazer o contrário. Ele fala, olha, o meu é mais legal para você. Eu faço do seu jeito, não é? Então, cara, essa mudança de paradigma eu acho sensacional. Acho que é isso. É onde a gente quer chegar, né? A gente falou de hiperpersonalização. O conceito da palavra acho que é esse, né? É a gente ter a nossa experiência personalizada, seja pela gente ou seja pela empresa que está oferecendo um produto ou serviço para a gente, né? E a gente está caminhando para isso, né? A gente está caminhando com... A gente falou de um monte de tecnologia nova aqui que está chegando. Todas estão no começo. A hora que a gente tiver isso maduro, sabe? Testado, assim... Que assim, não vai demorar. Não vai demorar. Acho que não. Vai ser bem interessante ver essa quantidade de novidades e coisas novas que a gente vai poder fazer, vai poder configurar, vai poder personalizar, as coisas vão acontecer automaticamente, vai ser um mundo o mundo centrado de fato no cliente, né? Deixa ele escolher como ele quer consumir as coisas, né? E aí você tocou num ponto importante, né? Isso é um pouco do nosso desafio, não é? É a tecnologia aliada a um propósito, né? O propósito é dar valor para aquilo que é importante para cada um. É isso. O cliente do banco X, da empresa Y, para ele é importante, é isso que a gente quer entregar. A gente não quer entregar simplesmente uma plataforma. Mas se isso não estiver conectado com o negócio dele, não vai fazer muito sentido. E já aconteceu, tá? Alguns clientes às vezes batem na mesa e falam assim, mas... Aí o cara fala, eu quero trocar minha plataforma. Eu falo assim, mas para que você quer trocar? O cara fala assim, peraí, sincericídio? Não é isso. Qual que é o teu propósito? Você quer atingir um mercado novo? Você quer ter uma escala? Quer fazer coisas de maneira diferente? Eu acho que o desafio, inclusive, de todos nós é participar desse processo e olhar e falar assim, já que vai trocar, já que vai mexer, como é que eu faria melhor? E aí que a gente fica cada vez mais próximo do consumidor mesmo. É um pouco dessa visão que a gente tem o tempo inteiro. Por isso que a gente fala tanto de negócio, fala menos da plataforma. A plataforma a gente fica pensando em como usar a tecnologia que eu tenho para combinar ali e te entregar a jornada. É um pouco desse exercício agora de montar o Lego, de trás para frente, né? Ele tem essa necessidade, o que você precisa, tá aqui, percebi que é isso, vamos adaptar, vamos ajustar rápido isso. É um pouco desse pitch, tá muito rápido, né? Esse nível de mudança. Exatamente, e a mudança, ela é inexorável, rápida, isso e aí. por isso que a gente faz parceria. É isso aí. Para a gente finalizar um pouco a nossa conversa. Boa. Por isso que Sensid e Topaz são parceiras, porque nós somos hiper especialistas em integração, eles são hiper especialistas no mercado bancário, e a gente consegue juntar 2 super times para entregar uma experiência para o cliente final melhor ainda, entendeu? Porque os desafios são enormes nesse sentido, entendeu? Como a gente falou, a gente gosta de falar, a gente acha que está muito claro o quão estratégico que virou o core. Tudo isso ficou muito evidenciado no nosso papo aqui, entendeu? Agora, sem esquecer que o débito e o crédito lá embaixo tem que acontecer. Senão o controller perde emprego. Exatamente. O débito e o crédito tem que funcionar, perde atender o regulatório tem que funcionar, a conectividade com segurança tem que funcionar. Então, existem todas essas nossas preocupações que a gente leva dentro de casa, mas para os nossos clientes, como empresas que somos, né, a gente quer oferecer justamente esse valor.
né, de uma experiência fluida, de uma experiência estratégica. Então, acho que ficou muito legal esse papo, ficou muito tangível para mim isso daí, entendeu? Boa. Porque a gente falou muito pouco de bit byte, dá umas escapadas, né? A gente sempre não tem jeito, Eu né? gosto. Você sempre fala um bit byte no final, né? Soltou uma SDC, uma S1, uma IP. Os caras ainda não sabem o que é IP. Vocês já contaram o que é IP? Iniciadora de pagamento, Boa. é isso? Ó, tá vendo? Olha, vamos aprender alguma coisa, entendeu? Boa. Porque é óbvio, a gente está dentro da indústria, tem o jargão todo. É natural isso daqui, entendeu? Mas ó, a gente não sabe onde vai parar isso daqui, então às vezes Boa. a gente faz um pouco de glossário, né? Bom, queria te agradecer Obrigado. pelo tempo e por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Você também, Rafa, sempre... Cara, trabalhar com ele é super bacana, porque ele sempre traz esse mundo de Open, conhece profundamente essa parte de banking, então é sempre uma aula para mim. Obrigado. Cara, muitíssimo obrigado. Vamos para as considerações finais, né? Obrigado. Vamos Obrigado pela oportunidade. Enfim, em nome da Topaz, né? Como eu contei, é uma empresa bem interessante no sentido de oferecer essa visão de plataforma, né, de parceria para os nossos clientes, né? Você já comentou um pouquinho, a gente tem já essa parceria com a Sensidia, mas a gente pode sempre olhar para a ótica do negócio e ver o que mais a gente pode fazer para eles, né? Estamos já em 290 clientes, é pouco, queremos mais, né? Queremos Nós entender temos mais. 200. 291 hoje aqui, a gente está com um cliente novo aqui. Então, Opa! estamos o tempo inteiro crescendo, mas sempre com essa visão de que a gente quer mais parceiros. Essa visão, essa é importante da Topaz, que ser um parceiro. A gente não se enxerga nem como um fornecedor, não tirando com a pretensão de não ser um fornecedor, mas ser um parceiro estratégico de negócio dos clientes, né? E como a gente vai fazer, dando esse valor que a gente está falando. Aqui tem oportunidade, vamos estudar, vamos entender. Eu não tenho isso para você, daqui 6 meses eu tenho, daqui 3 meses eu tenho. Me dá um tempinho aqui que eu vou estudar como fazer. Então, esse é um pouco dessa história dessa empresa, né? Mas queria agradecer a vocês aqui, baita oportunidade de falar aqui com todo mundo e vamos em frente. É isso. Depois eu faço o merchan aqui do site aqui. Por favor, aproveita agora e faz o merchan. topazevolution.com.br. O pessoal de marketing precisa sempre reforçar isso aqui. Dê uma olhadinha lá com a gente, acompanhar na mídia social também. E agradecer demais aí a oportunidade de vocês. Acho que é isso. Quer alguma coisa ou posso terminar? Não, cara, obrigado aí pelo papo. Valeu. Aprendi bastante sobre Core Banking, BaaS, a diferença deles e o que tem para o futuro. Estou bem animado com a parceria, eu acho que a gente tem bastante mercado para explorar. Trazer essas facilidades que a gente comentou aqui, né? As facilidades, eu acho que deixar os nossos clientes aqui em comum pensarem no negócio deles e a gente resolve os problemas aqui, seja de core bancário, de integração. Então, valeu pelo papo e estou ansioso para a próxima, Valério. É isso aí. Bom, gente, mais uma vez obrigado aí pelo tempo e atenção de vocês. Em nome da Sensidia, queria agradecer. Para vocês poderem nos achar, como sempre, www.sensidia.com, nas redes sociais, @Sensidia, LinkedIn, Instagram, estamos todos lá. E, mais uma vez, todo esse conteúdo vai ser disponibilizado no nosso site. E, mais uma vez, super obrigado para vocês pelo tempo e pela atenção de vocês. Até mais.